nós vamos retomar uma série de mensagens que nós já iniciamos no ano de 2023. Como o livro de Atos é um livro muito longo, nós dividimos ela em 4 partes. Então, na primeira parte, nós fomos até o capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo. E hoje nós retomamos a segunda temporada da série, que nós intitulamos A Igreja na Direção do Espírito. Atos dos Apóstolos é um livro que fala das ações dos apóstolos que são impulsionados pelo Espírito Santo. Então, alguns vão dizer que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque de fato o Espírito Santo se movia no meio do povo, se movia no meio da igreja e conduzia o povo a viver igreja, a viver comunidade, a viver o cristianismo naqueles tempos. Então, nós desejamos com essa série perceber como é que Deus dirigia a igreja primitiva, como é que o Espírito de Deus conduzia a igreja primitiva e como nós hoje, como igreja nos dias de hoje, podemos ser conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e aplicarmos estas verdades nas nossas vidas ainda hoje. Então eu desejo, desde já, que Deus, no poder do Espírito Santo, possa fazer no nosso coração aquilo que só Ele mesmo é capaz de fazer. E que Ele nos ajude a andarmos não nas nossas direções, mas na direção do Espírito. E eu gostaria de ler com vocês hoje o texto de Atos capítulo 10, que é de onde nós vamos retomar. Atos capítulo 10. É uma leitura longa, mas depois eu não vou ler mais os versículos, então eu vou fazer a leitura agora inicial. Por quê? Porque ela vai narrar uma história completa, e aí então é bom que nós tenhamos a história em mente, porque depois eu não vou voltar mais em cada parte da história. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: e ouça com fé a palavra de Deus, preste atenção no que Deus fez aqui no meio deste povo, no meio deste relato, através do seu Espírito Santo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes,
e em seguida o lençol foi recolhido do céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Pedro, onde era a casa de Simão, e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns de seus irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora do lado do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todos que nele crê recebem o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando a estas pessoas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados do dom do Espírito Santo, fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em novas línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar a água
impedindo que estes sejam batizados, eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós ouvimos o que o Senhor fez e queremos refletir a respeito disso. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, o mesmo que estava lá e está conosco aqui, que ele alinhe os nossos pensamentos, que ele conduza a tua palavra aos nossos corações e que juntos, Senhor, sejamos edificados, fortalecidos com a palavra da verdade, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos, ele tem alguns propósitos definidos, mas basicamente, o propósito do livro de Atos é que o Evangelho avance até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra é a promessa de Deus para o povo dele. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar do Evangelho, não só em Jerusalém, mas na Judéia e na Samaria, e vão até os confins da terra. Lucas escreve o livro de Atos como uma sequência do Evangelho de Lucas. Só que, quando a gente olha na Bíblia, Atos está depois do Evangelho de João. E isso tem a ver com a cronologia da história. Os evangelhos relatam a história de Jesus até a sua morte e ressurreição. O livro de Atos relata os feitos de Jesus no poder do Espírito Santo, por meio da igreja, depois de sua morte e ressurreição, e agora assunto aos céus. Como é que Jesus vai aos céus e começa a agir agora no poder do Espírito Santo por meio da igreja? E tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos foram escritos para um homem chamado Teófilo. Nós não temos muito sobre ele aqui na Bíblia, mas subentende-se que Teófilo era um gentil que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, e agora Lucas escreve os relatos históricos a respeito de Jesus Cristo, para que ele ouça as verdades a respeito de Jesus Cristo e creia no Deus de toda a terra. Atos, ele começa falando que a igreja está recuada, reclusa, com medo, 120 pessoas orando num mesmo lugar, com medo daquele rebuliço que está acontecendo ali no meio dos judeus, e ele termina falando da igreja que foi até os confins da terra, do Império Romano, onde o apóstolo Paulo é preso e provavelmente morto. Então Atos mostra que a igreja não caminha na direção do homem. A igreja não deve andar conforme os homens designam a ela, mas a igreja deve andar conforme o Espírito as conduz, por meio da palavra de Deus, por meio dos relatos de Deus, e o Espírito Santo impulsionando a igreja a avançar até os confins da terra. E aí, após a conversão de Paulo, que isso é importante, Paulo, um judeu, um homem da lei, um homem temido pelos cristãos, se converte no capítulo 9. Após a conversão de Paulo, agora no capítulo 10, começa um novo movimento do Espírito no meio da igreja, uma nova diretriz do Espírito Santo no meio da igreja. E aqui no capítulo 10 eu queria hoje observar a soberania de Deus na salvação dos homens. Como Deus salva homens e mulheres, pecadores como nós, de forma soberana, de forma graciosa e de formas improváveis aos homens, de formas inexplicáveis aos homens. Deus faz isso porque Ele é o único que tem o título de Deus, de Senhor, de soberano. E eu gostaria de observar algumas verdades que são importantes para nós aqui neste texto.
não tem como esgotar tudo que está aqui. Vocês perceberam que foi uma leitura longa, porque a narrativa é longa, mas eu quero observar aqui o que eu acho que são as principais verdades que estão contidas aqui neste texto, e a primeira delas que nós podemos aprender é que Deus é quem toma a iniciativa na salvação de pecadores. Deus é quem se dirige ao homem no que diz respeito à salvação. Nós estamos aqui num ponto da história importante, como eu disse. Um novo movimento está acontecendo no meio da igreja. A igreja ainda estava focada nos judeus. O último da safra foi Paulo no capítulo 9. Agora, o Espírito Santo está movendo a igreja a ir aos gentios. Então, os gentios eram aqueles que não tinham familiaridade com a lei, não obedeciam à lei como os judeus, e não levavam a lei tão a sério assim, ou talvez nem um pouco a sério, como os judeus faziam. Então, os judeus que levavam a lei muito a sério, eles eram extremamente rígidos e religiosos, e eles olhavam para os gentios e falavam: bom, esse povo aqui é impuro, esse povo aqui, nós não podemos nos misturar com eles, porque eles vivem em desacordo com o que Deus manda, eles comem o que Deus manda não comer lá na lei de Moisés, eles se portam na sociedade de forma diferente do que Deus estabeleceu lá atrás na lei de Moisés. Os judeus ainda não tinham tido consciência de que era impossível cumprir a lei, era impossível ser perfeito na lei. Eles não tinham tido essa consciência ainda. Então eles olhavam para os gentios como um povo imundo, como um povo sujo, um povo indigno e um povo que não era amado por Deus, porque era um povo que não obedecia à lei. E é aqui que Deus faz o movimento do Espírito, né? Deus agora vai empurrar um homem judeu, extremamente judeu, para o meio de um povo gentílico, para o meio de homens como nós, assim, ó, como eu sempre digo aqui, comedores de feijão, né? Homens comuns como nós, mulheres comuns como nós. Deus vai empurrar um homem extremamente judeu, religioso ainda, com o coração preso na antiga aliança. Deus vai conduzi-lo ao povo judeu. É isso que Lucas descreve aqui. Ele começa descrevendo o capítulo 10, como que ali em Cesareia tinha um homem chamado Cornélio, que era um centurião do regimento conhecido como italiano. Então ele era um general das forças armadas, né? Era um homem reconhecido na cidade, um homem que tinha seus privilégios, era um homem benquisto no meio da sociedade, era um homem prestigiado por todos. E Lucas descreve este homem como um homem religioso, de família religiosa, temente a Deus, caridoso, porque ele dava esmolas e orava a Deus continuamente. A grande questão é que Cornélio era um grego, gentil, como eu disse aqui, era do nosso povo, nós somos gentios. Ninguém aqui, eu acho, é judeu, né? Não tem descendência judaica aqui, né? Então, nós somos gentios. Este homem não podia ser um judeu, porque ele não ia cumprir o principal requisito deles, que era a circuncisão. Eles precisavam ser circuncidados para serem judeus, só que ele era simpatizante do judaísmo. Ele era um homem que gostava do relacionamento com a oração, era um homem que achava interessante mesmo a forma de temor, a forma de condução de vida, e é isso que a Bíblia vai dizer, que ele era um homem que era temente a Deus, ele tinha um certo temor a Deus, sim, ele era um homem que dava esmolas e era um homem que orava. Ele era o tipo de pessoa que nos nossos dias hoje a gente ia olhar para ele e ia falar assim: nossa, esse cara ele é tão puro,
ele é tão santo, ele é tão iluminado, que ele já está com o lugarzinho dele no céu guardado. Ele é tão bom, ele é tão bonzinho, o coração dele é tão bom, que esse já está no céu. Sabe, não tem esses tipos de pessoas? Eu falo sempre, né, que quando eu olho para minha avó, eu vejo a piedade da minha avó, eu sou tendencioso a olhar para ela e pensar desse jeito, né? Eu falo, nossa, minha avó é uma pessoa tão boa, ela é uma pessoa do coração tão puro. Eu acho que ela está com o lugarzinho dela lá no céu, né? Só que, no caso de Cornélio aqui, sendo simpatizante com o judaísmo, ele estava em oração. No momento de oração, como nós lemos aqui, um anjo se revela a ele e o chama pelo nome. E nesse momento, Cornélio fica espantado, porque ele não esperava que um gentil ia ter um relacionamento íntimo com Deus daquela forma. Até aquele racismo contra si mesmo, né? Ele olhava para ele e falava, não, eu? Por que Deus vai falar comigo? Eu sou gentil. Mas Deus envia um anjo, e esse anjo o chama, e esse anjo dá as diretrizes para ele, de que ele deveria chamar um homem que estava numa cidade vizinha, aproximadamente a 50 quilômetros da cidade de Cesareia. Olha, pegue seus homens aí, mande lá, ele está na casa de Simão, aquele curtidor de couro, a casa é na beira da praia, vai lá, ele chama Pedro, chama ele, pede para ele vir falar tudo que ele tem a dizer a vocês. E aí então, Cornélio faz exatamente o que Deus havia mandado. A grande questão aqui é que, por mais que Cornélio era um homem religioso, um homem que tentava ter esse relacionamento com Deus, ele não conseguia ter o acesso direto e livre a Deus. Deus precisou vir em direção a Cornélio. Deus precisou tomar a iniciativa de ir a ele com um propósito específico de salvá-lo. Cornélio poderia viver o resto da vida dele como um homem temente a Deus, que dava esmolas e que orava. Ele não conseguiria ir a Deus por sua própria força. Deus precisava de forma monergista, né, de um polo só, ir a Cornélio, ir em direção a ele, se revelar a ele. Então, com a vida de Cornélio aqui, irmãos, nós conseguimos enxergar que de fato não há nada que nós possamos fazer para alcançar o favor de Deus, mas sim, Deus se agrada de nós por graça, por misericórdia, e Ele se dirige a nós, Ele vem a nosso favor. Toda a religiosidade de Cornélio não seria capaz de chamar a atenção de Deus, ao ponto de Deus chegar e dizer assim, olha, exatamente como você está salvo, por causa das suas obras, porque você é temente, porque você dá esmolas e porque você ora. Deus não faz isso. Por que Deus não faz isso? Porque Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. As palavras do profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence ao Senhor. Ele é o Salvador. Nós somos os alvos de sua salvação. Nós somos aqueles que Ele deseja salvar. Não somos nós que salvamos a Deus no último segundo, no último minuto. Deus nos salva, porque Ele vem em direção a nós, assim como Ele foi em direção a Cornélio. E Ele se fez visto por Cornélio. Ele se fez enxergado por Cornélio, através daquele anjo. Portanto, meu irmão e minha irmã, lembre-se sempre que nós não podemos produzir salvação pelos nossos méritos. E eu não estou dizendo aqui que Deus não se alegra e não se agrada das nossas obras. Todas as nossas obras que servem com bondade às pessoas são de fato boas obras. Só que para a salvação, o profeta Isaías vai dizer que as nossas obras são como trapo de imundícia.
Porque para a salvação nós precisamos de uma obra perfeita e a nossa obra não é perfeita. Para a salvação nós precisamos de um mediador perfeito e nós não somos automediadores entre nós e Deus. Nós precisamos da obra perfeita de Jesus Cristo, que foi feita em nosso favor na cruz do Calvário. Jesus é o mediador perfeito, Jesus é aquele que faz a obra perfeita e que cumpre perfeitamente os desígnios de Deus para que possamos ser salvos. Então, no final das contas, Deus está nos mostrando que cada um de nós foi encontrado incapaz. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque nós podemos ter segurança de que Deus nos ama apesar de nós, independente de nós. Ele ama o que é muito bonzinho, como Cornélio, e que nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca traiu ninguém. Mas Ele ama o que não é tão bonzinho quanto Cornélio, que já matou, que já roubou, que já traiu. Porque o amor de Deus não depende de nós. A Bíblia diz que Deus é amor. Se nós queremos conhecer o amor, nós precisamos conhecer a Deus. Deus vai em direção ao seu povo, Deus vem em direção a nós para nos encontrar onde estávamos, da maneira que estávamos, quebrados, com os corações estraçalhados, e nem sempre isso significa que estávamos lá no mundão, no meio da bagunça, no meio da não, mas um coração sem Deus é um coração quebrado, um coração sem Cristo é um coração estilhaçado, mas Deus, em sua infinita bondade, seu grandioso amor, veio em direção de cada um de nós, assim como Ele foi em direção de Cornélio. Então, meus irmãos, significa que não é suficiente sermos bonzinhos, Deus não nos salvará por nossa bondade, não é suficiente termos recursos financeiros, Deus não nos salvará pelo que temos, não é suficiente sermos bem vistos na sociedade, Deus não nos salvará pelo nosso status, pelos nossos status, não é suficiente ser religioso, porque Deus não nos salvará por nossa religiosidade. A única coisa que é suficiente é depositar a nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele é perfeito e Ele é completo para dar salvação a homens e mulheres como nós. E que privilégio! Às vezes eu fico pensando, se Deus precisasse que eu fosse bonzinho para me salvar, eu fico pensando, eu tinha medo de Deus, porque eu falava, o que é que Deus quer com um cara como eu? Eu tinha amigos cristãos na minha jornada de adolescente, no rodeio, e eles falavam, creia em Jesus. Eu falava, mas eu creio, só que o que é que Ele quer com um cara como eu? Então imaginem se nós precisássemos ser bons o suficiente para chamar a atenção de Deus. Isso nunca ia acontecer, irmãos. Isso nunca ia acontecer. Mas Deus olhou para nós exatamente como estávamos. E vocês sabem como vocês estavam. Eu sei como eu estava. Ele olhou para nós daquela maneira. Ele nos envolveu em seus braços de amor. E Ele disse, vocês são meus. E eu enviei o meu Filho para perdão de pecado de cada um de vocês, para que vocês agora fossem inseridos na família de Deus. Deus se dirige a nós, irmãos. Deus vem a nós com salvação. Talvez muitos de nós ainda vivem tentando encontrar salvação, tentando conquistar e buscar salvação, tentando se manter em um padrão que fará Deus aceitá-lo de alguma forma. O grande problema disso é que Deus não nos aceitará por nossas obras. Somente a obra de Cristo, irmãos. E este crucificado, como nós encerramos a série da semana passada, somente o Cristo crucificado tem a obra completamente perfeita para agradar a Deus, para salvar homens e mulheres como nós, pela fé naquela obra.
Deus toma a iniciativa para a salvação de Cornélio, e Ele também tomou a iniciativa para a nossa salvação. Deus veio a nós. Sim, nós respondemos. Ele espera uma resposta, mas Deus veio a nós. Alguns estavam no caminho, numa jornada, e de repente, nossa, parece que o coração muda, né? O novo coração vem. Não, meu lugar não é aqui, eu preciso encontrar um lugar que fale de Deus, porque eu estou precisando de Deus um pouco. Eu falei terça-feira aqui na reunião de oração, mas eu estava conversando com um amigo meu, e ele gostava de festas raves, tudo, e ele estava lá no meio da rave, no meio da festa, e parece que algo aconteceu ali, e ele falou assim: aqui não é meu lugar, preciso ir embora urgente. Saiu desesperado, foi indo embora, montou no carro, foi embora. No outro dia procurou uma igreja. Aqui não é meu lugar. É isso que Deus faz. Ele nos encontra. Alguns ele vai encontrar sentadinho na mesa, tomando um cafezinho, maior belezinha, igual o Cornélio estava na casa dele. Outros vai encontrar sujo, no meio da lama, no meio do pecado, mas ele vai encontrar, porque Ele é o Deus que salva, e nós devemos nos alegrar com isso. Mas esse texto ainda nos ensina uma segunda verdade. Nós aprendemos a partir do versículo 9, que Deus molda os seus discípulos, e Ele quebra barreiras, para que os seus discípulos sejam instrumentos em suas mãos, em todos os lugares. Agora Lucas vai relatar o que está acontecendo com Pedro, o líder da igreja até o momento aqui. Então Pedro, na verdade não é o que Pedro estava fazendo, mas o que Deus estava começando a fazer com Pedro, né? É o que é que o Espírito estava fazendo com Pedro. Pedro havia acabado de chegar no terraço da casa do outro Simão, na cidade de Jope, como eu disse, aproximadamente 50 quilômetros de Cesareia, da cidade de Cornélio. E Pedro sobe ao terraço, meio-dia, momento de oração. A Bíblia diz que ele estava com fome, estava com vontade de comer a comida, e enquanto ele esperava a comida ficar pronta, ele estava num momento de oração, ele cai em êxtase. Para falar bem a verdade, eu não sei dizer que tipo de êxtase, o que significa este êxtase, mas não é um estado natural, em que ele pensa em alguma coisa naturalmente. Provavelmente uma visão, como aconteceu com Cornélio, um pensamento que veio de fato do alto, um pensamento que veio do Espírito. E aí, acontece lá os lençóis que vinham do céu, e dentro dos lençóis, o que tinha? Os animais que eram proibidos para os judeus. Os animais que os judeus não podiam comer, e muito menos se relacionar com quem comia. E aí então, quando acontece isso, o anjo do Senhor vem e diz para Pedro: levante-se, mate e coma. Pedro respondeu na mesma hora, de bate-pronto: de modo nenhum, Senhor. Agora eu vou comer isso? Se eu jamais comi algo impuro ou imundo, por que agora eu vou ter que comer isso aí? De modo nenhum, como se fosse um teste, né? Como se Deus estivesse testando a religiosidade de Pedro, né? Só que o anjo falou de novo com Pedro: não chame impuro ao que Deus já purificou. E aí então, logo em seguida, enquanto Pedro pensava a respeito da visão que ele tinha, os homens chegaram na casa em que ele estava. Deus estava quebrando uma barreira religiosa aqui, e uma barreira étnica, cultural, para que os judeus começassem a se relacionar com os gentios. Quem comia carne de porco? Só os gentios, os judeus não. Mas agora Deus está falando: olha, carne de porco é bom demais, rapaz. Você não sabe como é que é uma panceta na grelha, meu. É holocausto puro. O
Quem não comia os mariscos lá, é bom demais, vamos comer, porque tudo é puro. Eu criei todas estas coisas. Sim, tinha um propósito no Antigo Testamento, de revelar a pureza de Deus, de cuidar da saúde do povo e de diferenciar, esse era o propósito específico, a nação de Israel das demais nações. Esse era o propósito no Antigo Testamento, só que agora, Deus está dizendo que não é para que eles se distanciem das outras nações, eles seriam luz para as nações que estavam à sua volta. Eles deveriam ser inseridos no meio das nações, no meio dos povos que estavam à sua volta. Então Deus quebra essa barreira étnica e mostra que, de fato, na antiga aliança, eles deveriam não comer, mas agora na nova aliança, eles poderiam comer, porque a nova aliança não era para distinguir pessoas e povos. A nova aliança era para unir pessoas e povos em uma única pessoa, em uma única mensagem, na mensagem do Evangelho. Então, Pedro fica intrigado. E aí ele quer entender por que é que Deus está falando para comer. Eu aprendi, eu cresci aprendendo que não é para comer. Eu cresci aprendendo que eu não posso me relacionar com os gentios. E agora Deus pede para que eu coma isso. Então, os homens chegam lá. E enquanto os homens estão chegando, Deus fala, o Espírito fala com Pedro, tem uns homens chegando aí, você vai descer, vai recebê-los e pode ir com eles, porque fui eu que os enviei até você. E aí aqueles homens chegam, Pedro os recebe, e Pedro os hospeda ali por uma noite, para que no outro dia eles pudessem retornar para a cidade de Cesareia. Meus irmãos, Deus, como eu disse, toma a iniciativa na salvação de pecadores, sim, mas Ele também prepara os seus discípulos para serem instrumentos na pregação do Evangelho, na comunicação do Evangelho, no relacionamento com pessoas distintas, para a glória dEle. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Mas como se eu não posso me achegar aos gentios? Como se eu não posso me achegar ao beberrão, ao comilão, ao usuário de droga? Como? Essa é a questão que está no coração de Pedro. Como eu vou me achegar a eles? Como eu vou comer estas coisas se eu entendo, se eu aprendi que eu não devo fazer isso? Só que Deus prepara o coração dos seus discípulos, tirando deles a religiosidade. E quando eu digo religiosidade, meus irmãos, eu não estou falando com desdém, nos sentidos pejorativos, não. Eu estou dizendo religiosidade. É aquela ânsia de ser aceito pelo que nós fazemos de bom. Isso é religiosidade, porque a nova aliança diz que nós somos aceitos pelo que outra pessoa fez por nós. Então, Deus tira de nós a religiosidade, e Ele não dá licenciosidade para a gente pecar à vontade. Ele não nos torna libertinos, amantes do pecado, de maneira nenhuma. Ele nos faz luz no meio das trevas. Ele nos faz sal no meio de uma terra que está sem sabor. Só que Ele não faz isso por meio da religiosidade. A religiosidade, ela mais afasta as pessoas de nós do que as aproxima. E a religiosidade, ela alimenta algo no nosso coração que já vem com a raiz do pecado de Adão e Eva, que se chama orgulho, o egocentrismo, o senso de que nós somos melhores do que os outros, porque é assim que os judeus pensavam que eram. E agora Pedro, que era o pastor da igreja de Jerusalém,
estava aqui, com a cabeça pegando fogo, porque ele ainda achava que era melhor do que aqueles gentios. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer preparar os nossos corações para nós enxergarmos que nós somos iguais, criados imagem e semelhança de Deus, criados para um relacionamento com Deus, que nos distanciamos deste relacionamento por causa do pecado, mas agora todos nós, de igual modo, seremos chamados pela pregação do Evangelho, chamados a olhar para Cristo e este crucificado, ressurreto, assunto aos céus, chamados a receber do seu Espírito e viver de modo diferente aqui nesta terra. Deus prepara os seus discípulos para serem seus instrumentos, suas ferramentas aqui na terra. E esse preparo acontece quando nós estamos assim, como Pedro. Quando nós nos sentimos mais puros, mais santos, mais privilegiados do que qualquer outra pessoa. E isso não é verdade, porque nós não somos. E quando nós temos esse sentimento, Deus quebra essa barreira no nosso coração. Ele faz com que reconheçamos que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E agora então, nós temos que comunicar esta bondade, este amor, esta glória, esta graça a todos os povos. Sim, eu falo sempre dos que para a sociedade são os mais vulneráveis, mas existe um grupo de pessoas que é quase inalcançável. Os ricos, muito ricos, os milionários, eles estão dentre os povos menos evangelizados do Brasil. Os ricos, os surdos, os pobres dos pobres, os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos, são 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Então, da mesma forma que nós nos achamos melhores do que aqueles que são mais vulneráveis socialmente, e aí nós corremos o risco de não ir a eles, nós também vamos nos achar piores do que aqueles que são socialmente e aparentemente mais bem estruturados, e aí nós não vamos chegar a eles com o Evangelho. Esse também é um risco, só que Deus está quebrando esta barreira aqui. Não há judeu e nem gentio, não há grego, escravo e nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Deus está nos chamando a sondar o nosso coração nessa manhã. Ele está nos chamando a olharmos para dentro de nós, para dentro do nosso coração, e a percebermos como é que nós temos enxergado as pessoas que estão à nossa volta. Será que elas são ruins demais para se relacionar com a gente? Será que elas são sujas demais? A roupa delas não dá certo comigo porque são estilos diferentes? Não. O que Deus está falando com Pedro é: Pedro, agora você vai receber na sua casa um povo que eu também vou chamar de meu, um povo que eu também vou amar até as últimas consequências. E é isso que nós precisamos perceber, irmãos. A nova aliança em Jesus nos chama a ir a todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Não é só o nosso gueto, não pode ser. A igreja de Jesus Cristo tem que ser diversa, porque com seu sangue Ele comprou para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. Nós precisamos perceber isso. Essas barreiras precisam ser quebradas no nosso coração. E aí, por fim, nós aprendemos neste texto que Deus envia o seu povo para onde for preciso, para salvar aqueles que hão de crer, para salvar aqueles que Ele escolheu. Deus vai enviar para onde for preciso. Vai ser contra a cultura, vai ser contra o sistema, mas Deus vai enviar.
Nós vemos isso dos versículos 24 a 48. Enquanto Cornélio aguardava a chegada de Pedro, ele aproveita para chamar alguns familiares e amigos próximos ali. Olha o coração desse homem. Eu vou receber algo que eu não sei o que é ainda, porque Deus mandou chamar o cara lá para ele vir e falar tudo que ele tem a dizer. Mas eu não quero ouvir isso sozinho. Eu quero que tenha mais gente aqui comigo. E ele chama alguns amigos e familiares. E aí eles estavam animados, porque Deus havia se dirigido a eles. Eles estavam alegres. E aí quando Pedro chega a Cornélio, olha para ver como é que Cornélio ainda tinha um coração gentil. Cornélio se curva a ele, como se curva a uma divindade. Talvez na cabeça de Cornélio, ele tivesse tido aquele encontro transcendente e pensado assim: olha, Deus agora vai enviar um Deus para mim. E aí Pedro chega lá, e Cornélio se curva, se prostra ao chão, em adoração a Pedro. Só que Pedro conhecia, se ele não conhecia antes, naqueles dias ele conheceu exatamente seu coração. Ele sabia que ele não era Deus, e ele fala para Cornélio: olha, levante-se daí, eu sou homem como você, levante-se daí. E aí então, Pedro não aceita adoração. Pedro reconhece que só um Deus é digno de adoração. E aí Pedro pergunta para Cornélio: por que é que você me mandou chamar? Por quê? E aí Cornélio conta todo o relato novamente para ele, a experiência que ele teve com Deus. E Pedro começa a entender a proporção do movimento do Espírito. Caramba, Deus falou com um gentil, falou comigo, para que nós estivéssemos juntos, para que eles conhecessem a mensagem que nós testemunhamos desde que Jesus foi assunto aos céus. Pedro entende que Deus de fato é imparcial na salvação. Ele diz isso, ele fala: agora eu percebi que Deus não age com parcialidade com as pessoas. Ele não escolhe pela cor do cabelo, pelo tom da pele, pela conta bancária. Deus é um Deus de amor, que salva pecadores por sua graça, por sua bondade, porque Ele faz isso por amor, por bondade. E Deus estava se dirigindo agora à salvação para os gentios, um povo que todo mundo achava impuro, e Pedro ia ter uma dor de cabeça. Semana que vem começa a dor de cabeça aí. Mas é exatamente isso. Deus rema contra a maré. Ele anda na contramão da cultura, na contramão deste mundo caído, parcial. Deus envia Pedro lá, e Pedro entende que o amor de Deus não era dirigido só aos judeus, era dirigido também aos gentios. E aí então, depois de perceber isso, Pedro prega a mensagem do Evangelho para Cornélio e para aqueles que estão assentados ali. Vocês conhecem a boa nova que tem sido falada aí? Vocês conhecem a boa notícia que tem sido anunciada aí? E ele anuncia a boa nova de salvação. Ele anuncia que eles testemunhavam, os apóstolos testemunharam da vida de Jesus, do batismo de Jesus, do sofrimento de Jesus, da crucificação de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Eles comeram com ele após a ressurreição e testemunharam quando ele foi assunto aos céus, e eles receberam do testemunho da presença dele e do impulso dele quando receberam o Espírito Santo. Pedro diz isso claramente e diz: olha, ele vai ser o juiz de vivos e mortos. Ele vai vir e vai julgar o mundo, vai julgar toda a terra. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens. Aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Aqueles homens falam novas línguas, como aconteceu aqui, é o Pentecoste dos gentios. Exatamente como aconteceu no Pentecoste do capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo vem sobre eles e eles falam em seus próprios idiomas,
e adoram a Deus em sua própria língua. É exatamente o que acontece aqui. Eles exaltam a Deus em sua própria língua, em seu próprio idioma. E aí Pedro, porque o foco aqui, irmãos, não são as línguas. O foco aqui é o Espírito derramado sobre um povo que os judeus achavam impuros. É o Espírito sobre um povo que Deus está chamando de dele. Era o testemunho. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz que o Espírito Santo é o selo da promessa no coração dos cristãos. E é isso que acontece aqui. Eles são selados com a promessa do Espírito Santo. Todos testemunham aquilo. E diante daquilo, Pedro fala, não, é muita coisa para a minha cabeça. Como é que agora eu vou rejeitar de batizar esse povo? Se o Espírito Santo habita neles, como é que eu vou rejeitar de colocar eles nas águas? E aí ele os batizou. Cornélio, seus amigos e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, obrigado, meu irmão. Como cristãos, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos dar bola para a torcida. Nós não devemos querer andar conforme o sistema impõe. Nós precisamos caminhar na direção do Espírito. Nós precisamos anunciar este evangelho poderoso. Nós não podemos negociar a nossa fé, a nossa esperança, e nós devemos proclamar a todos os povos, a tempo e fora de tempo. Devemos ter convicções de que todos os desafios na caminhada cristã valerão a pena. Nós vamos ver quais serão as consequências disso na próxima semana. Nós devemos ir a todos os povos, irmãos, todos os povos, todos. Devemos fazer discípulos de todas as nações. E as barreiras religiosas ou a desobediência não podem impedir o avanço do evangelho. Nós precisamos ir adiante. Isso significa, irmãos, que Deus está salvando ao redor do mundo. Deus está salvando no meio muçulmano, no meio hindu, no meio budista, no meio ateu. Deus está salvando. Significa que Deus está salvando aqui na nossa nação. O paraibano, o mineiro, o paulista, o goiano, o sul-mato-grossense, o sul-rio-grandense. Deus está salvando. Significa que Deus está salvando na nossa cidade. Deus está salvando na cidade de Andradas. Homens e mulheres que estão ouvindo a mensagem do evangelho. Homens e mulheres que estão ouvindo de um Deus que os ama infinitamente, que se dirige a eles, que rompe barreiras étnicas, culturais, religiosas e alcança o coração deles e traz este povo para chamar de dele. E Ele faz isso por meio de seu Filho Jesus Cristo e este crucificado, irmãos. Nós precisamos andar em missão, na direção do Espírito Santo, perceber o movimento de Deus no nosso meio e irmos em frente, com medo e tudo. Pedro estava com medo, ele ia ter que voltar para prestar conta para a igreja, para os judeus. Os caras eram chato, complicado. Nós não podemos deixar que o medo nos pare. Nós precisamos anunciar essa boa nova. Diante de tudo isso, o que vimos e ouvimos no relato de Cornélio, como é que nós respondemos ao chamado de ir a todas as pessoas e em todos os lugares? Como é que você responde ao chamado de que pode ter um Cornélio que mora do lado da sua casa? Como é que você responde ao chamado de que pode ter um Cornélio sentado do teu lado no trabalho há tantos anos? Espera ouvir a mensagem de salvação. Como é que você responde ao chamado de que pode ter um Cornélio na sua família, que talvez te abrace todos os dias, e o coração anseia pelo Deus verdadeiro? Como é que nós respondemos ao chamado na cidade, onde nós sabemos que a nossa cidade tem tantos moradores de rua, tantos usuários de droga? Como nós respondemos a esse chamado quando nós passamos ali?
Como nós respondemos a esse chamado na fila do mercado? Talvez Deus colocou na fila do mercado um Cornélio ali e sua família, para que ele ouça o evangelho da graça, para que ele seja amado e muito amado, para que ele se sinta perdoado e muito perdoado. Como é que nós fazemos isso, meus irmãos? Como é que nós respondemos a esse chamado? Pedro foi com medo e tudo, e seguiu na direção do Espírito. E nós? Como é que nós seguiremos com as nossas vidas de hoje em diante? Como é que nós seguiremos? Que nós possamos seguir firmes, irmãos. Que nós possamos seguir em frente, mas que nós possamos seguir na direção do Espírito. Não deixe o seu coração te roubar. Não deixe o seu coração te tomar. Olhe para a direção do Espírito. Decida obedecer e confie no poder do Deus que nos chama. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém?